Olá pessoal, aqui é o professor Bernardo, da Universidade Federal de Santa Maria, seguindo com os vídeos de Fisiologia Animal Comparada. Neste vídeo vamos tratar sobre a endocrinologia do crescimento em vertebrados. O principal hormônio é o hormônio do crescimento. Ele pode ter efeitos diretos e indiretos. A maior parte dos efeitos no crescimento são via IGF-1 e IGF-2 seriam os Insulin Growth Factor, fatores de crescimento semelhantes à insulina, 1 e 2. Então, na cartilagem, os fatores de crescimento 1 principalmente, promove então o crescimento da cartilagem, que vai levar então à formação do osso. E o hormônio de crescimento estimula diretamente a síntese proteica em vários tecidos e órgãos, como o músculo. Como aumenta a captação de aminoácidos pelas células, aumenta a síntese e atividade dos ribossomos. Então, os tecidos e órgãos aumentam de tamanho. Aqui nós temos uma imagem de um osso. Nós temos essa parte aqui é a epífise do osso e essa parte aqui é a diáfise, que aparece aqui. E aqui entre a diáfise e a epífise tem a cartilagem. Enquanto o animal está crescendo em tamanho, aqui está aparecendo digamos, um osso de uma perna, alguma coisa assim. Nessa região aqui, entre a epífise e a diáfise, tem a cartilagem, e aqui está a cartilagem, e o crescimento ocorre aqui. A estimulação dos condrócitos, vão produzindo cartilagem, e vai continuamente se transformando em osso depois. Então, enquanto ocorre isso, ocorre o crescimento. O hormônio de crescimento, ele também tem uma ação nos níveis de glicose sanguínea, glicemia. Como ele aumenta a glicemia, isso leva a um aumento da liberação da insulina, e a insulina promove o aumento da entrada dos aminoácidos nas células. E isso leva a um aumento da síntese de proteína. Então, há uma combinação, há uma ação sinérgica do hormônio de crescimento e insulina na promoção do crescimento. Em mamíferos neonatos, eles recebem os IGF via colostro, pela alimentação inicial. Então, isso aumenta o crescimento, o desenvolvimento intestinal, inclusive a produção de lactato, que é importante para a quebra do leite, da proteína principal do leite. E também acelera o desenvolvimento do eixo hormônio de crescimento, fatores de crescimento no neonato. A secreção do hormônio de crescimento, ela é estimulada pelo hormônio liberador do hormônio de crescimento, liberado pelo hipotálamo, por uma dieta com alto nível de proteínas, pelo sono, ou seja, quando o animal dorme, O jejum também estimula, estimula o que? A liberação do hormônio grelina pelo estômago quando está vazio. E o jejum aumenta a liberação do hormônio de crescimento, mas diminui o número de receptores do fígado. E isso leva a uma diminuição na liberação dos do fator de crescimento 1, do IGF-1. Então, essa ação do hormônio de crescimento vai ser mais importante para aumentar a glicemia, por causa do jejum. Mas, em termos de crescimento, já não vai ser tão eficiente, justamente porque o animal está com falta de alimento. Então, o crescimento aí não é uma prioridade. Seguindo, outros hormônios importantes no crescimento são dois hormônios tiroidianos, o T3 e o T4 ou tiroxina. Eles são essenciais para o desenvolvimento e crescimento e também a metamorfose em algumas espécies de peixes, como os linguados e anfíbios. Eles estimulam o apetite, aumentam a atividade em enzimas intestinais, produção de proteína no fígado e no músculo, crescimento de cartilagem, de osso e conversão alimentar. De um modo geral, eles aumentam o metabolismo, que leva em várias coisas desse tipo. Aqui, então, temos uma imagem da região da traqueia, e para vários vertebrados, no caso dos homens é um pouco diferente, aqui a imagem da tireoide. Então, a tireoide aqui dos dois lados da traqueia, certo? E em peixes aqui, nós temos, de um modo geral, só consegue visualizar através de histologia. Aqui temos os folículos tiroidianos, estão espalhados nessa região aqui.
Não tem um órgão bem definido. Aqui é só para vocês verem aqui a lava do linguado. Então, aqui ó, antes da metamorfose, tem um olho de cada lado do corpo e está nadando nessa forma aqui, na coluna d'água. Depois da metamorfose, então está ocorrendo o que? Um dos olhos migrou para o outro lado e o animal fica, em vez de, ele fica no fundo, fica no bentos, né? Então, já houve a metamorfose aqui. Nos anfíbios, os hormônios tiroidianos são essenciais na metamorfose das larvas para a forma adulta. Então, aparecem botões dos membros posteriores, aparecem as brancas externas, no caso dos girinos, né? Crescem os membros anteriores e a cauda é reabsorvida. Então, o girino se transforma em uma pequena rã com respiração pulmonar e hábito terrestre e semiterrestre. Se a tireoide do girino for removida, não vai haver a metamorfose. Então, esses hormônios são essenciais para a metamorfose. Se nutridos, né, se esse girino não tiver a tireoide, mas for nutrido com a glândula ou receber uma injeção desses hormônios aqui, a metamorfose ocorre normalmente. Por outro lado, a prolactina, que é um hormônio produzido pela adenopófise, previne a metamorfose prematura. Seria um hormônio que inibe a metamorfose. Aqui nós temos uma figura mostrando sobre a liberação dos hormônios T3 e T4 pela tireoide, né? Então, nós temos o que? Uma liberação do hormônio liberador da tireotrofina, TRH, pelo hipotálamo, estimula a adenopófise a liberar o TSH ou tireotrofina, que vai fazer o quê? Vai estimular a tireoide a liberar o T3 e T4, que então vão provocar os efeitos que nós mencionamos aqui. Tá? Aqui nesse desenho está a tireoide de um humano, mas é válido para todos os vertebrados. Aqui no caso, só para mostrar do anfíbio, no caso sapos ou rãs, né? Os ovos, o girino, certo? Inicialmente não aparece pata nenhuma. Quando inicia a metamorfose, aparecem primeiro as patas traseiras, depois as patas dianteiras, né? Daí reabsorve a cauda e sai assim no formato de adulto. Então, nessa primeira parte aqui, a pré-metamorfose, ela termina quando aparecem as patas traseiras. E a pró-metamorfose vai até o surgimento das patas dianteiras, daí tem o clima que finaliza então a metamorfose. Então vejam, inicialmente está na forma de girino, os hormônios tireoidianos estão baixos, aqui ó, T3 e T4, o TSH e o TRH também estão baixos, e está alta aqui a prolactina, para não estar havendo metamorfose nem nada. Quando inicia uma parte da metamorfose, o que nós temos primeiro? Um aumento do TRH, o hormônio liberador da tireotrofina, pelo hipotálamo. Estimula a liberação do TSH, a tireotrofina, que vai estimular, o TSH aqui, e aqui estimula então os hormônios tireoidianos, T3 e T4. Certo? Então esse estimula esse que aumenta e depois aumenta esse. E a prolactina aqui, quando começa a metamorfose, então ela cai a níveis bem baixos. Certo? Aqui então já não tem mais prolactina praticamente, bem baixinhos os níveis, né? E aqui já temos então níveis bem elevados de T3 e T4 para concluir então a metamorfose. Após a conclusão da metamorfose, então esses níveis desses hormônios já ficam bem mais baixos de novo. Aqui então mostrando a mesma coisa adiante, né? Hipotálamo, o hormônio liberador da tireotrofina na adenopófise, age no folículo ovariano. Quando em baixa concentração, nós temos então, aqui no caso do T4, né? Essa metamorfose inicial aqui, essa pré-metamorfose, aqui já vai chegando próximo do clímax daqui, né? E aqui então já temos o indivíduo praticamente adulto, concluindo então essa metamorfose aqui com a reabsorção da cauda. Esses são os aspectos externos, certo? Mas ao mesmo tempo que ocorre essa mudança aqui, ocorre o quê? Uma mudança no trato digestório, que passa de um hábito mais herbívoro para um hábito mais insetívoro, carnívoro, né? E a respiração, que é branquial, passa a ser pulmonar,
Tudo isso promovido então na metamorfose. E aqui também aparece o que? A excreção de amônio, ureia e girino, exposto da tiroxina. Então o que nós temos aqui? Dia de imersão, aqui são os níveis excretados de amônia e aqui de ureia. Então, amônia excretada principalmente na água, né? Quando o animal está na água, na fase de girino, veja aqui, e a ureia é mais baixa. Quando começa então aqui a metamorfose, aumenta a excreção na forma de ureia e diminui na forma de amônia. Tá? Temos uma inversão aqui. Os anfíbios apresentam também a neotenia. Então, aqui temos nas larvas de urodelos, tornam-se sexualmente imaturas. Não têm um corpo de adulto, mas são sexualmente imaturas. Exemplos, aqui no ambistoma mexicano, por que ele não tem a metamorfose? Não produz o TSH. O ambistoma tigrino, o hipotálamo só produz o TRH em clima quente. Então, se tiver em ambiente frio, fica na forma de larva. Se tiver no ambiente mais quente, então, produz o TRH e vai ter a metamorfose. Vai ter um formato de adulto. E o nectúrio, por sua vez, não vai responder ao hormônio tiroidiano. Então, não tem metamorfose de jeito nenhum. Certo? Então, elas reproduzem na forma larval e isso faz com que o período de vida dure bastante. Se elas se transformam para a própria metamorfose e vão para o formato de adulto, né, nesse formato de adulto duram poucos anos, comparativamente poucos anos. 4 a 5 contra 25, 30 anos como larvas. Outro hormônio relacionado com o crescimento, já comentamos um pouquinho antes, é a insulina. Tem um efeito anabolizante, ou seja, estimula a produção de proteínas e inibe a quebra das proteínas. Então, quantidades necessárias, adequadas, são necessárias para crescimento normal. Efeito promotor do crescimento específico direto sobre a diferenciação e divisão celular durante a vida fetal. Estimula a secreção do IGF-1 e estimula o crescimento pós-natal, pós o nascimento. E os hormônios relacionados com a reprodução, andrógenos, testosterona, principalmente estrógeno, principalmente estradiol, ou 17-beta-estradiol, o que eles fazem? Eles estimulam a síntese de proteínas no músculo e provavelmente potencializam a ação estimulatória do hormônio liberador das gonadotrofinas na liberação do hormônio de crescimento. Então, aumenta o crescimento ósseo, mas acelera a fusão da diáfise e epífise. Então, o adulto acaba ficando com menor tamanho se houver uma secreção mais intensa desses dois hormônios. No caso, principalmente aqui nos machos e aqui nas fêmeas. Tá? Cresce mais rápido durante um certo período, mas o tamanho adulto acaba sendo menor em função disso. O cortisol, que é um outro hormônio produzido pelas glândulas adrenais, ele tem um efeito anticrescimento. Ao ver mais em outro vídeo aqui, o cortisol está relacionado com estresse. Então, o cortisol inibe a síntese de DNA, estimula o catabolismo proteico em muitos órgãos, ou seja, a quebra de proteína. Então, em vez de acumular proteína para ter o crescimento, vai quebrar a proteína. Inibição do crescimento ósseo, estimulação da degradação óssea e inibição da secreção do hormônio de crescimento. Então, tudo desfavorece o crescimento quando tem secreção de cortisol. Certo? Então, dessa parte de crescimento era isso.